pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Enzo Costa do canal Matemático de Plantão. Na aula de hoje vamos falar sobre função par e função ímpar. Vamos iniciar com função par. Função par, por definição, função par, uma função f de A em B é uma função par se todo x pertencente a A, nós temos f de x é igual a f de menos x. Bom, pessoal, vamos a um exemplo para facilitar. Veja o exemplo. Dado f de R em R, ou seja, nós temos aqui o domínio pertencente a R e o contradomínio ou imagem pertencente a R também. Tal que f de x é igual a x menos 4. Veja, pessoal, essa função aqui. Nessa função aqui, teremos o seguinte. Se eu ter f de 2, teremos o seguinte. 2 ao quadrado menos 4. Isso aqui vai ser igual ao quê? 2 ao quadrado, 4 menos 4 é igual a 0. Agora, se eu ter f de menos 2, isso vai ser igual a menos 2 ao quadrado menos 4. Vou ter menos 2 ao quadrado é igual a 4. Menos 4 que é igual a 0. Veja que para x positivo, 2 positivo ou negativo, chegamos à mesma solução. Ou seja, f de menos x é igual a f de mais x é igual a f de menos x. Representando esta lei dessa função em um gráfico, pessoal, iremos ter mais ou menos essa parábola aqui, não é isso? Aqui será menos 4, aqui menos 2 e aqui 2. Observe, pessoal, que nesse caso aqui, temos uma simetria do eixo x, simetria no eixo x. No eixo y, aliás, pessoal. Porque observe, se eu atribuir valores tanto positivo quanto negativo em x, eu vou ter simetria em relação ao eixo y. Nesse caso, pessoal, essa função é uma função par. Agora vamos explicar um pouco do que seria uma função ímpar. Função ímpar. Por definição, uma função f de A e B é uma função ímpar se todo x pertencente a A, nós teremos f de menos x igual a f de menos x. Observe, pessoal, o exemplo. Temos g, a função g de R em R, ou seja, do reais em reais, onde aqui vai ser o domínio e aqui o contradomínio. Tal que g de x é igual a menos 3. Nesse caso, pessoal, se formos formar um gráfico em relação a x, observe o seguinte. Para g de 2, nós teremos 2 ao quadrado, que é igual 2 ao quadrado, que é ao cubo, aliás, que é igual a 8. E se temos g de menos 2, teremos menos 2 elevado a 3, que é igual a menos 8. Veja que nesse caso aqui, pessoal,
a imagem assume valores diferentes, não é igual. Veja que f de menos x será igual a f de menos x. Veja que nesse caso, se a função é negativa, se o domínio vai ser negativo, a imagem também vai ser negativo. Se o domínio for positivo, a imagem também será positiva. Representar, pessoal, essa ela diz a função e o gráfico, ela vai assumir mais ou menos essa relação aqui assim, mais ou menos assim. Observe, pessoal, uma coisa, que nesse caso a simetria é em relação à origem. A simetria em relação à origem. Ou seja, pessoal, o mesmo valor que assumir aqui positivamente, vai assumir aqui negativamente. Mais ou menos assim, pessoal. Simétrico à origem. A diferença de uma função par é que na função par, ela vai ser simétrica ao eixo x. Já a ímpar não. Ela é simétrico ao eixo, à origem. Pessoal, uma outra definição em função par, em função ímpar, é que se eu tenho h de x elevado a n, e esse n tá o quê? N é ímpar. Essa função é ímpar. Isso também serve para a função par. Se eu tenho h de x elevado a n, tal que n é par, essa função é par. Essa função é par, pessoal. Bom, pessoal, essa foi uma aula de função par e função ímpar. Se vocês têm alguma dúvida em relação a esse conteúdo, pode deixar aqui embaixo no comentário que eu irei tentar responder a todos.